Meu nome é Larissa e nesse vídeo eu vou falar sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar em Paulo Freire, mas em pedagogia libertadora. Bom, para a gente poder falar sobre pedagogia libertadora, temos que voltar a falar sobre as tendências pedagógicas do Brasil, um tema muito histórico e filosófico na educação. Bom, elas são formadas assim, temos a tendência liberais e a pedagogia progressista. A tendências liberais ela é formada pela tradicional, renovada e tecnicista. E a tendência pedagógica progressista ela é formada pela libertadora, libertária e o crítico social dos conteúdos. Bom, claro que Paulo Freire está encaixado numa dessas aí. Qual é? É na libertadora. Bom, em que sentido é que ele quer dizer libertadora? Libertadora, ele quer falar que é criar um homem livre e liberto. Bom, Paulo Freire, ele retrata que a educação tem o papel fundamental de libertar o homem da sua opressão oprimida. Ou seja, a educação é uma ferramenta educativa de igualdade social. Ele quer fazer que o homem consciente de si mesmo, de si próprio, assim a liberdade será a base da teoria de Paulo Freire. Para você conhecer mais Paulo Freire foi um grande nome na pedagogia brasileira. Ele trabalhava mais com as classes, com a parte do interior. A sua grande proposta era trabalhar com o oprimido. Ele trabalhava com a classe dos operários, dos economicamente favoráveis, tipo a pessoa do interior, os agricultores. Paulo Freire era a sua principal, o fundamental do seu trabalho era alfabetizar, o letramento. Bom, aí foi aí que surgiu o método de Paulo Freire. Aí qual era o método que ele usava para alfabetizar e para levar o homem a ter consciência de si e do mundo todo? Bem, um exemplo. Um agricultor, quando ele ia alfabetizar um agricultor, ele levava aquilo do cotidiano do agricultor. Bom, hoje a gente vai aprender a palavra enxada, foice, milho, feijão, esse tipo de coisa. Bem, queria que o homem ele tivesse a consciência das coisas do mundo, pudesse questionar, fazer o papel de questionar, ter dúvidas sobre aquilo. Para Paulo Freire, o diálogo é muito importante, porque o diálogo leva a pessoa a pensar sobre a sua realidade e sobre as coisas que acontecem no seu cotidiano. E Paulo Freire, ele retrata muito essa questão da pessoa ter a sua consciência de si mesmo, do mundo. E ele diz bem assim, que a questão de refletir não está só para os alunos, mas sim também para o professor, porque assim ajuda muito aos dois trabalharem. Bem, por fim, ser ativo, ser reflexivo, ter consciência de si mesmo é uma das propostas de Paulo Freire em questão de fazer uma educação transformadora. Eu sou Heloísa, vou dar continuidade ao tema, vou falar um pouco sobre a psicologia comunitária. Bom, a psicologia comunitária ela é uma área do conhecimento que analisa e interpreta as condutas individuais no âmbito profissional dentro das comunidades. Dentro de comunidades carentes, que na maioria delas a psicologia não chega. Essa psicologia surgiu com a preocupação de alguns psicólogos norte-americanos que visaram superar agravos socioeconômicos dentro das comunidades mais carentes. Essa psicologia, é empregada desde 1979 com o intuito de fazer uma nova psicologia, voltada para o âmbito social.
A psicologia comunitária analisa as percepções individuais voltadas para o coletivo, reexaminando assim hábitos, atitudes, posturas familiares, fortalecendo assim vínculos comunitários e participação social. O maior intuito dessa psicologia é o desenvolvimento individual, porque esse projeto ele encontra muitos problemas dentro das comunidades e em sociedade, mas encontra várias potencialidades. Levando essa psicologia comunitária para a educação libertadora de Paulo Freire, você pode até me perguntar o que teria a ver, né? E tem muito a ver. Por a tendência pedagógica de Paulo Freire, tendência libertadora de Paulo Freire, ela pensa o indivíduo como um ser livre, dando assim à educação o poder de libertar o homem, como já foi explicado no começo do vídeo. Com isso, a psicologia comunitária vai agir dentro das comunidades, trabalhando na participação social e no desenvolvimento individual dentro dessas comunidades carentes. E a a educação libertadora de Paulo Freire vem como o papel de libertar o homem das situações de oprimido e uma ferramenta muito importante de transformação. Eu sou Jailane, eu vou explicar sobre o encontro, diálogo e problematização. A comunicação permite que o ser humano conheça e compreenda a sua realidade. A relação do homem é algo bem maior do que a relação interpessoal. Significa o encontro de duas pessoas ou mais, trocando vivências e experiências. É um momento onde vai haver o diálogo entre educadores e educando. E também vai haver uma troca de conhecimento entre eles, onde eles vão poder expor o que cada um traz, a experiência que cada um possui. Uma citação de Freire que ele fala, se é dizendo com que pronunciado o mundo, os homens se transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homem. Por isso, o diálogo é uma existência existencial, porque quer dizer que o diálogo é algo importante, é algo que tem que existir na sociedade, tem que existir entre as pessoas para que possam conviver de uma forma melhor, possam não ter tantos conflitos como os que já existem. Isso também, a educação libertadora é conhecida também como educação dialógica, porque está criada ou fundada também sobre um diálogo onde vai trazer algo importante, onde vamos poder tentar compreender a realidade, conscientização. Na conscientização, Freire vem definir essa conscientização como tomar posse da realidade, que vai ser o olhar mais crítico possível da realidade, que a desvela para conhecer os métodos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante, que não depender só de algo. Podemos dizer que significa na passagem de níveis de consciência. Freire vem destacar 3 níveis de consciências, que são o intransitivo, o transitivo ingênuo e o transitivo crítico. Na consciência intransitiva, o sujeito tem a atitude de uma forma ativa, onde não tem uma personalidade própria, onde eles aceitam tudo que é ensinado ou imposto a eles, sem fazer nenhum questionamento, nem tentar mudar essa sua realidade. A consciência transitiva e ingênua, as pessoas possuem uma compreensão do que é a realidade, porém, a forma como encaram
encaram é diferente e tem como, por exemplo, tentar solucionar um problema. Eles vão tentar, só que a forma como eles tentam é de uma forma simples e ingênua, que eles acabam sendo influenciados por quem tem um conhecimento maior. Eles acabam sendo, dominados, porque eles dão o argumento deles, só que, porém, por ser simples e ingênuos, os dominantes acabam influenciando eles com os seus argumentos mais fortes, fazendo com que eles acreditem que esses são as suas conclusões, mas sendo que não, que eles estão sendo influenciados, porque estão com uma mentalidade ainda muito ingênua. No entanto, a consciência transitivo-crítica, o indivíduo se transforma em um sujeito que consegue resolver problemas, analisar, observar e fazer questionamentos do que eles acham que eles veem que está errado, porque o seu nível de consciência já é maior, já está mais desenvolvido, eles têm uma capacidade de compreender a realidade, de entender quando algo ou alguém quer se impor diante dele, quer se tornar uma autoridade, quer mudar a sua forma de pensar, quer questionar a sua forma de ver o mundo. Ele tem uma capacidade de entender e se impor diante dessas situações. E segundo Monteiro, a participação e o diálogo são aspectos fundamentais, muito importantes no processo de conscientização e de aprendizagem no desenvolvimento do ser humano.